Professor Francisco Castro, a minha disciplina é matemática. Damos início à nossa primeira aula. Competência de área 1. Competência de área 1. Construir significado para os números naturais, os números inteiros, os números racionais e os números reais. Habilidade 3. Resolver situação, problemas envolvendo conhecimentos numéricos. Operações, adição, subtração, multiplicação e divisão. Bom, o importante é você ler o problema e identificar as operações. Para isso, nós precisamos ter ideias. Precisamos reconhecer o significado da palavra adição. Então, todas as vezes que você tiver a ideia de que eu devo juntar duas quantidades, eu faço uma adição. Ou então, quando eu quero acrescentar uma dada quantidade a outra, faço uma adição. Subtração, quando eu tenho uma quantidade, eu quero tirar. Ou então, quando eu quero completar. Multiplicação. Principal ideia: adicionar parcelas de mesmo valor. R$5, R$5, R$5. Juntando essas parcelas que têm o mesmo valor, eu posso ter 3 vezes 5. Forma retangular, que também transmite esta ideia: adicionar parcela de mesmo valor. Você está na primeira fila 10 cadeiras, eu tenho na segunda fila também 10 cadeiras. E aí eu tenho 10 quantas vezes? Eu tenho 10 duas vezes. Esta é a ideia da forma retangular. Fazer proporção. Fazer proporção, se eu compro 1 quilo de carne, eu pago um valor. Se eu comprar 5 quilos, então eu vou pagar 5 vezes o valor de 1 quilo. Esta é a ideia de fazer proporção. Aí nós temos a divisão. A divisão, eu tenho um número, e esse número vai ser dividido em parcelas de mesmo valor. Vai ser repartido em parcelas de mesmo valor. Então aí eu vou fazer uma divisão. Vamos aos exemplos práticos. Vamos resolver questões agora referente ao Enem. Primeiro exemplo, Enem 2012. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar ao seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de: letra A, 12 kg, letra B, 16 kg, letra C, 24 kg e letra D, 36 kg, letra E, 37 kg. Então nós temos as principais informações: 5 gotas do medicamento para cada 2 kg de massa. 5 gotas do medicamento para cada 2 kg de massa. Foi nos perguntado na questão: 30 gotas desse remédio, qual vai ser a quantidade de massa desta criança? Bom, a pergunta é: qual é a operação? Qual é a operação que está associada nessa questão? Nós temos a operação fazer proporção. Fazer proporção significa fazer uma multiplicação. Quantas vezes cabe o número 5 gotas em 30? Qual é o número que multiplicado por 5 vai gerar 30? Nesse caso, 6 vezes 5. Então você observa que a quantidade de gotas aumentou quantas vezes? Aumentou 6 vezes.
Então a massa corporal também vai aumentar 6 vezes. 6 vezes 2 quilogramas. E aí nós temos a massa dessa criança, que é 12 quilogramas. Ok? Vamos resolver o exemplo 2. Uma questão do Enem. Um dos grandes problemas da poluição dos mananciais, rios, córregos e outros ocorre pelo hábito de jogar óleo utilizado em frituras nos encanamentos que estão interligados com o sistema de esgoto. Se isso ocorre, a cada 10 litros de óleo poderão contaminar 10 milhões de litros de água potável. Suponha que todas as famílias de uma cidade descartem os óleos de frituras através dos encanamentos e consomem 1.000 litros de óleo em frituras por semana. Qual seria em litros a quantidade de água potável contaminada por semana nessa cidade? Então nós temos as principais informações. Se isso ocorre, a cada 10 litros de óleo jogado nos esgotos, contaminam 10 milhões de litros de água potável. Esses 10 milhões, no texto, pode ser escrito na forma de potência. 10 elevado à sétima potência. Então o texto nos faz a seguinte pergunta. Se essa família usa 1.000 litros de óleo por semana e descarta isso nos esgotos, vai contaminar quantos litros de água potável? Qual é a ideia? Nós temos a ideia associada à proporção, que é justamente fazer uma multiplicação. Qual é a ideia? Ideia associada a fazer proporção. Fazer proporção significa fazer uma multiplicação. Então façamos a pergunta: quantas vezes os 10 litros cabem em 1.000 litros? É só multiplicar por 100. 100 vezes 10 litros vai dar 1.000 litros. Então essa grandeza, litro de óleo, aumentou 100 vezes. Então a quantidade de água potável contaminada também vai aumentar 100 vezes. 100 vezes 10 milhões. E nós vamos escrever na forma de potência. 10 elevado à sétima potência. Lembra que 100 eu posso escrever na forma de potência, como sendo 10 elevado ao quadrado. 10 ao quadrado. Vezes 10 elevado à sétima potência. E aqui nós temos uma multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 2 com mais 7, 9. Então o resultado é 10 elevado à nona potência. Vamos agora resolver o exemplo 3. Uma questão Enem. Uma escola recebeu do governo uma verba de R$1.000 para enviar 2 tipos de folhetos pelo correio. O diretor da escola pesquisou que tipo de selo deveria ser utilizado. Concluiu que, para o primeiro tipo de folheto, bastava um selo de 65 centavos, enquanto para folhetos do segundo tipo, seriam necessários 3 selos. Um de 65 centavos, um de 60 centavos e outro de 20 centavos. O diretor solicitou que se comprasse selos de modo que fosse postados exatamente 500 folhetos do segundo tipo e uma quantidade restante de selos que permitisse o envio de no mínimo possível de folhetos do primeiro tipo. Quantos selos de 65 centavos foram comprados? Letra A, 476. Letra B, 675. Letra C, 923. Letra D,
965 ou a letra E, 1538. Vamos às principais informações. Uma verba de R$1.000 para enviar 2 tipos de folheto. O primeiro tipo de folheto usa-se um selo de 65 centavos. O segundo tipo de folheto usa-se um selo de 65 centavos, usa-se outro selo de 60 centavos e usa-se um selo de 20 centavos. Juntando essa quantia aí, gasta-se R$1,45 para enviar um folheto do segundo tipo. O texto diz também que foram enviados 500 do segundo tipo. 500 folhetos do segundo tipo. E aí a questão nos pergunta: quantos selos de 65 centavos foram comprados? Bom, você vai identificar quais são as ideias que nós temos nessa questão. Nós temos a primeira ideia que está associada à adição, que é juntar duas ou mais quantidades, juntar 2 gastos. Vamos juntar o gastos com folhetos do segundo tipo mais os gastos com folhetos do primeiro tipo, igual a R$1.000. Gastos com o segundo folheto, nós podemos calcular isso. Quanto é esse gasto com o segundo folheto? Sabemos que foram enviados 500 folhetos do segundo tipo e o preço para enviar um folheto do segundo tipo, nós somamos esses valores, que deu quanto? Deu R$1,45. Mas não sabemos quantos folhetos do tipo 1 foram usados. Vou denominar pela letra X. E para enviar cada folheto do tipo 1, usa-se um selo de 65 centavos. Então nós temos os 65 centavos multiplicado por X. Isso dá igual a 1.000. Fazendo essa multiplicação, lembra, 500 pode ser escrito como 5 vezes 100. Então nós temos 5 vezes 100, que é 500, multiplicado por 1,45. Multiplicar 1,45 vezes 100, deslocamos esta vírgula 2 casas para a direita. Então isso fica 145. 145 multiplicado por 5, isso dá 725. Então este valor aqui é 725. Mais 0,65 vezes x igual a 1.000. Agora, a ideia associada à subtração, que é tirar. Essa quantia foi gasto para enviar folheto do segundo tipo. Se eu tiro de 1.000, então vai ficar o dinheiro que vai ser gasto para enviar folhetos do primeiro tipo. 1.000 menos 725. Quanto é que dá esta quantia? Quanto foi que ficou a quantia restante para enviar folhetos do primeiro tipo? 1.000 menos 725 dá 275. Esse 275 ele vai ser quebrado em parcelas de mesmo valor. Então a gente faz uma divisão. 275 dividido por 0,65. Fazendo essa continha, nós temos 423,07 aproximadamente. O valor que vai nos interessar, o valor exato, é 423. 423 folhetos do primeiro tipo foram enviados.
que ele quer mesmo na questão? Quantos selos de 65 centavos foram comprados? A resposta: para você enviar selo, para você enviar folhetos do primeiro tipo, você gasta um selo de 65 centavos. Então nós temos 423 selos de 65 centavos. Não se esqueça também que para enviar um folheto do segundo tipo, gasta-se selos de 65 centavos. Então foram gastos 500 também, mais 500. E aí juntando esses dois valores dá 923. Nós temos a nossa letra C. A mais um exemplo. Exemplo 4. Novamente uma questão que caiu no Enem. Nosso calendário atual é embasado no antigo calendário romano, que por sua vez tinha como base as fases da lua. Os meses de janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro possuem 31 dias. E os demais, com exceção de fevereiro, possuem 30 dias. Dia 31 de março de um certo ano ocorreu em uma terça-feira. Nesse mesmo ano, qual dia da semana será o dia 12 de outubro? Letra A, domingo. Letra B, segunda-feira. Letra C, terça-feira. Letra D, quinta-feira. E letra E, sexta-feira. Vamos à resolução. O dia 31 de março de um certo ano ocorreu em uma terça-feira. Sabemos que, então, depois do mês de março, nós temos o mês de abril, que tem 30 dias. Nós temos o mês de maio, que tem 31 dias. Nós temos o mês de junho, que tem 30 dias. O mês de julho, que tem 31 dias. O mês de agosto, que tem 31 dias. O mês de setembro, que tem 30 dias. E o dia 12 de outubro, se passaram 12 dias. Vamos calcular quantos dias tem do dia 31 de março até o dia 12 de outubro. Vamos juntar. Mês de 30 dias apareceu quantas vezes? Aqui apareceu 3 vezes. O mês de abril, o mês de junho e o mês de setembro. Então nós temos 3 vezes 30. Se você quiser, coloca logo 90. Mas o mês que tem 31 dias apareceu quantas vezes? Maio, julho e agosto. Apareceu 3 vezes. E aí eu posso multiplicar também logo. 3 vezes 31 dá 93. Mais os 12 dias de outubro. Então, mais 12. Juntando esses valores, né? Nós temos 3 com mais 2, 5. 1 com mais 9, 10. Com 9, 19. Então nós temos 195 dias. Do dia 31 de março até o dia 12 de outubro, quantos dias se passaram? 195 dias. Lembra, ele quer saber em qual dia da semana vai ocorrer o dia 12 de outubro, sabendo que o dia 31 de março ocorreu em uma terça-feira. Sabemos que uma semana contém quantos dias? Contém 7 dias. Uma semana, 7 dias. Outra semana, 7 dias. Outra semana, 7 dias. Nós temos aí a ideia que é repartir parcelas de mesmo valor. Então vamos pegar aqui quantas semanas completas se passaram. 195 dias, vamos fazer grupo de 7.
19 dividido para 7 daria 2. 2 vezes 7, 14. Para 19 sobra 5. Abaixa aqui o 5. 55 dividido para 7 daria 7. 7 vezes 7, 49. Para 55 sobra 6. Não se esqueça que isso aqui é o número de semanas completas. Ficou faltando um dia para inteirar uma semana completa. Se o dia 31 de março ocorreu numa terça-feira e ficou faltando um dia para inteirar uma semana completa, então o dia 12 de outubro ocorrerá numa segunda. Poderia ser também da seguinte forma: se o resto fosse 0, então nós teríamos a terça-feira. Se o resto fosse 1, nós teríamos a quarta-feira. Se o resto fosse 2, nós teríamos a quinta. Se o resto fosse 3, nós teríamos a sexta. Se o resto fosse 4, nós teríamos o sábado. Se o resto fosse 5, nós teríamos o domingo. E como o resto é 6, nós temos a segunda-feira. Então a resposta é segunda-feira. Letra. Terminamos agora de resolver o quarto exemplo. A partir de agora, você vai usar essas ideias para resolver outros problemas. E aí deve ter um link aonde estão as demais questões. Aonde está a folha, né? Onde está a folha com o conteúdo, onde está a folha com os exemplos. E aí onde está a folha para você, aluno, praticar agora a matemática. Faz-se necessário que você pratique matemática. Faz-se necessário que você resolva essas questões que vão estar aí para você resolver. Beleza? No mais, a gente se encontra breve.